Aleluia. Amados irmãos e irmãs, no meu relógio aqui são 8h14, 8h15, e queríamos até às 9 podermos terminar aquilo que Deus inquietou nosso coração para que acontecesse na noite de hoje. E a Lindalva me perguntou durante a semana, preparando com dedicação o culto de hoje, e ela perguntou: pastor, o senhor já tem a palavra do culto da noite? E eu disse para ela: olha, estou em oração ainda, mas amanhã eu te digo. E me veio no coração o desejo de partilhar o início do livro de Samuel, que fala sobre Ana. E hoje pela manhã, na abertura da escola dominical, Edmilson veio trazer a devocional da manhã. E, em sintonia com o Espírito de Deus, ele leu o quê? 1 Samuel, capítulo 1, né? Então eu falei, então é sobre isso mesmo que nós temos que falar. Mas o que o Edmilson disse foi muito significativo e não tinha nada que eu iria falar do que ele falou. Então eu disse: Edmilson, vamos fazer uma pregação à noite a 4 mãos. Você abre e eu fecho. Então, a palavra da manhã foi essa que o Edmilson vai trazer. E eu finalizo em nome de Jesus até às 9, porque a gente quer ter um tempo ainda de orar. Vai ter homenagem às mães hoje, porque mãe tem todo o prestígio. Mãe é mãe, o resto, os 5% restante é pai. Sempre assim, uma injustiça total, né? Mas, amém. Vamos, mesmo assentado, abra sua Bíblia, enquanto Edmilson se posiciona para abrir a palavra. Eu vou ler 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 até o 18. Ele não vai usar todo o texto, mas eu vou dar uma beliscada geral no texto depois dele. 1 Samuel capítulo 1, Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival procurava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Lembrando, amados, que essa comida aqui não é uma refeição comum. Quando se levava uma oferta ao sacerdote, tinha-se uma refeição da reconciliação. Se preparava alguma coisa para comer com o sacerdote. Era como se fosse a nossa Santa Ceia, né? Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe dizia: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Porém, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo:
Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Senhor amado, é uma porção da palavra. Pai, pelos séculos essa palavra tem ecoado nas reuniões, nos evangelismos, nos estudos. Essa palavra atravessou o oceano, nasceu no continente americano, e nesses séculos nós não temos noção de quantas pessoas foram apresentadas, foram reveladas diante do Senhor por essa palavra. E hoje, mais uma vez, ela é descortinada, ela é pronunciada para que produza nos nossos corações uma vida que está por trás desta palavra, desse relato que o Senhor tornou escritura sagrada. Isso que nós lemos, isso que nós ouvimos, para nós é sagrado. Pedimos, Deus, portanto, tua direção, tua inspiração, orando, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. A graça e a paz. Eu estou todo entupido aqui. Estou parecendo locutor, né? Estou gripado. Eu e o pastor, não sei qual a direção que ele teve, mas ontem, essa semana, né, eu estava preparando a palavra para a abertura da escola dominical, e o texto que vinha à minha mente era o texto de 1 Samuel e de Ana. E eu quero perguntar para vocês aqui, quanto sinceramente não tem dito para Deus, ou já não disse para Deus que queria que algo novo acontecesse na sua vida? Que você talvez esteja orando e dizendo: Senhor, eu queria que uma coisa nova acontecesse na minha vida. Eu estou cansado da minha vida do mesmo jeito, as coisas do mesmo jeito, tudo acontecendo do mesmo jeito. Eu queria uma novidade na minha vida, eu queria que algo diferente acontecesse na minha vida. Eu queria sentir, quem sabe, a presença de Deus de uma maneira diferente. Quantos de vocês já disseram isso aqui? Deixa eu ver, ou tem dito isso ultimamente? Amém. Então essa palavra é para mim e para você também, porque eu também tenho dito isso. E nós estamos aqui olhando o texto, e nós vemos aqui, né, duas mulheres rivais. Nós estamos vendo rivais, e aparentemente tem uma que parece estar ganhando a parada, porque é Ana, e do outro lado Penina. Ana não tinha filhos e Penina tinha filhos. E Ana, então, ano após ano, ela era caçoada. A Penina chegava para criticar, a Penina chegava para desdenhar, a Penina chegava para dizer: eu tenho, você não tem. E eu fiquei pensando, por que que a Ana se sentia tão mal com isso? Primeiro,
porque era verdade. Primeiro, porque era verdade, né? E por que a Penina tinha que dizer isso para Ana? Porque o marido Eucana gostava mais da Ana. Então uma não tinha filhos, a outra tinha filho, mas não tinha o amor do marido. Então eram duas rivais. Mas sabe de uma coisa? Sabe, eu mandei uma palavra para muitas pessoas hoje, e ela começava dizendo o seguinte: sabe qual a diferença do vencedor e do perdedor? É a atitude que ele toma. Porque a palavra de Deus diz o quê? Ela diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Então o problema não está em Deus, o problema está na decisão que você toma, o problema está em como você age. E no meio dessas duas mulheres em briga tinha um homem, e eu brinquei com o pastor Sérgio hoje de manhã, com autoestima excelente, né? Porque a hora que Ana estava chorando, ele chega para ela, igual o pastor chega para a Cléia e fala assim: essa mulher é feliz porque casou comigo. Ele chega para ela e fala assim: por que você está chorando, Ana? Por acaso eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Uau, como eu sou bom e maravilhoso. Então nós tínhamos uma mulher encrenqueira, uma mulher amargurada e um homem com autoestima lá em cima, né? No meio das duas. E o texto diz o seguinte: que ele ia sacrificar ano após ano, e que a Penina desdenhava, irritava a Ana ano após ano. E qual que era a atitude da Ana? Chorava, amargurada. A Ana chorava, amargurada. Eu vou dizer para vocês, sempre que você tem um problema, uma dificuldade, o diabo vai chegar para dizer que você não é capaz, que você não consegue, que você é incapaz, que as coisas não mudam na sua vida, que o relacionamento não vai mudar, que as coisas não estão andando, e você vai olhar para as suas dificuldades e você vai chorar igual a Ana, ano após ano, e dizer: é verdade, lá em casa as coisas nunca mudam, meu marido não muda, na verdade minha mulher tem um temperamento muito ruim, eu também sou ruim, tudo lá em casa está ruim, não é? Muita gente faz isso, não faz? Muita gente passa chorando e pedindo que algo novo aconteça na sua vida. Mas como que algo novo pode acontecer na sua vida se você faz sempre a mesma coisa? Você está pedindo que algo novo aconteça na sua vida, você precisa começar a fazer algo novo na sua vida. É impossível que algo aconteça de uma maneira nova se você continua do mesmo jeito, se você não está fazendo algo novo, diferente. Se você quer realmente que algo mude na sua casa, no seu casamento, você tem que fazer algo como você nunca fez antes. Você tem que experimentar fazer algo numa intensidade que talvez você nunca tenha feito antes. Para que as coisas sejam novas na sua vida, você precisa fazer algo novo na sua vida, de uma maneira que você nunca fez antes. Então você precisa amar de uma maneira que você nunca amou antes, para quem sabe você ser amado de uma maneira que você nunca foi amado antes. Você precisa talvez orar de uma maneira que você nunca orou antes, para quem sabe você ser abençoado de uma maneira que você nunca foi abençoada antes. Você precisa começar a conversar com o seu marido, com a sua esposa, de uma maneira que você nunca conversou antes, para quem sabe o seu relacionamento seja de uma maneira como nunca foi antes. E no meio de um daqueles anos em que foi para sacrificar, e que as coisas eram sempre do mesmo jeito, e que se sacrificava, e que dava-se porção a Penina, e dava-se porção a Ana que estava do mesmo jeito, sem querer comer, chorando, triste. Mas o texto diz assim: então que Ana se levantou.
E eu estava lendo o texto hoje à tarde, e diz assim, que no meio daquela situação, Ana se levantou. E ela se levantou e começou a fazer algo de uma maneira que ela nunca fez, daquela forma e daquela intensidade. Ela nunca tinha feito isso antes. Ela foi orar de uma maneira que ela nunca tinha orado antes, porque o sacerdote olhou e falou assim: essa mulher está bêbada, porque ele nunca tinha visto alguém fazer aquilo antes. Ela só pode estar embriagada. Ela fez algo de uma maneira e de uma intensidade que jamais tinha sido feito por ela antes. E ela começou então a orar. E ela não só orou com uma intensidade diferente, de uma maneira diferente, ela se levantou e começou a orar de uma maneira que também tivesse não só a resposta do que ela queria, mas ela começou a orar com um propósito. Porque ela começa a orar e fala assim: lembra-te da tua serva, Senhor. Lembra-te, me dá o que eu quero, tira de mim esse opróbrio, essa dificuldade. Eu quero um filho, mas eu vou te dar ele. Eu quero para dar ao Senhor, eu quero para consagrar ao Senhor, eu quero para entregar ao Senhor. E ela fez algo diferente, e a vida dela nunca mais foi igual. Ela fez algo de uma intensidade diferente, e ela pôde experimentar coisas que ela nunca havia experimentado antes. Ela experimentou a gestação, ela experimentou o cuidar, ela experimentou o amamentar, ela experimentou uma vida dentro dela, e ela experimentou ver um filho que cresceu e foi servo do Deus Altíssimo. Porque ela fez algo de uma maneira diferente. E você está pedindo para que Deus faça algo diferente. Faça algo diferente no seu casamento, faça algo diferente no seu trabalho, faça algo diferente na sua casa, faça algo diferente na sua vida. Mas você está fazendo tudo do mesmo jeito. Deus não pode fazer nada diferente se você não fizer coisas diferentes. Você precisa tomar uma atitude, você precisa se levantar, sair da tristeza, sair da condenação, sair das acusações. Você vai encontrar sempre alguém que vai te acusar, vai dizer que você realmente, que as coisas não estão rompendo, que as coisas não vão dar certo, que você não vai conseguir fazer, mas você precisa se levantar e dizer: chega! E orar com um propósito, e dizer: Deus, o meu propósito de mudança de vida é para que eu veja a minha família abençoada, é para que eu possa falar do nome do Senhor, é para que eu possa ver a graça do Senhor, é para que eu possa ser dispenseiro da graça e do amor de Deus. Eu disse de manhã, você pode ficar dentro do barco, no meio da tempestade, que é o lugar mais seguro talvez, mas você vai ficar sempre olhando o vento que vem e vai, e de uma hora para outra ele vai derrubar esse barco e você vai se afogar. Ou você pode dizer, então, igual Pedro disse para Jesus: se é tu, Senhor, então deixe que eu vá até onde o Senhor vá, onde o Senhor vai. Ele faz uma coisa diferente, e ele é o único que experimenta, e talvez é a única relato, não conheço outro relato de algum outro homem que tenha dado passo sobre as águas, a não ser Jesus Cristo e Pedro, porque ele experimentou fazer algo diferente. O que fez com que Pedro afundasse foi que ele voltou a fazer a mesma coisa de antes, que era olhar a força do vento. Todas as vezes que você voltar a fazer as coisas do mesmo jeito e começar então a fazer o provável, que é olhar a força do vento, que é olhar a sua dificuldade, que é ter medo, que é olhar que você é pequeno, que é olhar que talvez as coisas na sua casa não mudem, que é olhar que talvez você diga: não, eu não tenho jeito, eu não mudo. Aí você vai afundar. A palavra do Senhor para esses dias, para as nossas vidas, é: procure fazer algo diferente.
diferente do que você está fazendo, numa intensidade maior do que você está fazendo. Se você tem buscado a Deus, aumente essa intensidade. Se você faz tempo que não jejua, comece a jejuar. Se faz tempo que você só diz para o seu marido, para a sua esposa que as coisas estão ruins, comece a elogiar, comece a amar, comece a abençoar, comece a profetizar e levante-se. Ore com um propósito. Deus vai fazer algo na sua vida de maneira tremenda, porque essa palavra foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Esse foi o texto que colocou no coração do pastor Sérgio, porque Deus quer te abençoar e quer me abençoar, porque Ele quer algo diferente para mim e para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho, para o seu emprego, para os seus filhos. Eu creio, e eu preciso crer diferente do que todo mundo crê. Porque na hora da dificuldade, alguém olha para a doença e fala assim: isso é muito grave. Alguém olha para o casamento e fala: isso está muito ruim. Alguém olha para o salário e fala: é muito pouco. Olha, diferente. Olha, fala assim: tudo, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Começa a profetizar, a dizer as coisas de maneira diferente. Seja diferente, e tudo ao seu redor vai ser diferente. Amém? Deus quer ver pessoas que são diferentes nesse mundo, numa intensidade diferente, num mover diferente e num mover de vitória. Aleluia, amém. Amados, a primeira palavra que eu li do texto foi um verbo. Qual é? Ouve. Quer dizer, existiu. E eu digo para vocês que esse verbo pode ser dito também assim: houve e ainda existe. Existe nos dias de hoje. Homens que habitam não em Ramataim Zofim, mas habitam esse país, habitam essa cidade. Tem gente que habita o Jardim Novo Mundo, Aparecida de Goiânia, que também de alguma forma serve o Senhor. A gente pensa que só quem não conhece o Senhor é que pena. Parece que há uma ideia de que a partir do momento que eu resolvo servir ao Senhor, eu entro num outro mundo, isento completamente de lágrimas, de angústias. E eu então às vezes estou mal orientado ao pensar que ao atravessar do mundo das trevas para o reino da luz, a única diferença é que eu passo a ter esperança, é que eu passo a ter certeza de que aquele que me chamou das trevas para a luz não me envergonhará. Então houve um homem, houve uma Ana, e existem nos dias de hoje gente que atravessa essas dificuldades. Estava ouvindo aqui o testemunho da Luana. Parece que quando a gente resolve tomar uma posição, o inferno também se posiciona, porque enquanto eu não tomo posição, o inferno não se preocupa comigo. Mas tome uma posição. Diga que você está afim, então, está disposto a uma mudança. Diga que você está realmente, então, engajado num processo de transformar sua história. O inferno fala assim: uai, aquele camarada ali levantou a cabeça. Ele estava entregue, ele estava quietinho. Não quero ninguém feliz não. O inferno diz isso: eu não quero a célula na sua casa. Agosto de 1987, eu fui consagrado pastor. Em outubro do mesmo ano, quase 2 meses depois, eu fui diagnosticado com hanseníase, com lepra. No ano seguinte, roubaram meu carro. 2 anos depois, roubaram minha família. Aí a gente pensa assim: mas
Que coisa estranha pensar que um pastor, um homem que decidiu servir o Senhor, está atravessando a violência dos homens, o pecado das pessoas, as enfermidades. Houve uma Ana que chorou, que fazia as coisas certas, que ia ao templo todos os anos, que levava a sua oferta todos os anos, que sentava com o sacerdote e comia ali todos os anos, na expectativa de que alguma mudança acontecesse. Não sei há quantos anos, talvez você esteja perseguindo uma mudança na sua vida, mas o diabo quer que você desista. O diabo quer que você chegue na exaustão e entregue os pontos. E aí que vem o novo Edmilson. Porque quando a gente aparentemente está exaurido, aparentemente quando a gente não tem mais de onde tirar forças, a palavra que o Edmilson me chamou a atenção para o outro verbo, levanta-se. Ana se levanta, e ela toma uma atitude, e ela toma uma posição. E o Senhor nos tem desafiado, a você que é membro de igreja não sei há quanto tempo, ou a você que vem buscando transformações dentro da sua casa, a você que às vezes chora porque entra ano e sai ano, a sua dor é a mesma, a sua vergonha é a mesma, o fracasso na sua vida pessoal, familiar é o mesmo, e o Senhor está dizendo que é tempo de tomarmos uma posição e de tomarmos uma atitude. Sabe, Edmilson, as Anas existem nos dias de hoje de outras formas. Existem as Anas que são envergonhadas porque alguma coisa nelas está errada. Eu não posso comprar uma roupa de presente para minha mulher, porque o corpo da minha mulher não segue um padrão. A gente passa nos manequins, aquele modelinho bacalhau, sabe? Sem cabeça e sequinho. É só para que a maior parte das mulheres olhem e se frustrem, porque elas não cabem naquelas roupas. Parece que alguém estabelece que esse é o padrão. E para que, sendo esse o padrão, quem não é esse padrão tem que ser infeliz, porque você é gordo, ou que você é magro demais, ou porque você não tem seio nenhum, ou tem demais, sabe? O mundo estabelece alguns padrões para entristecer a grande maioria. Bonita é a não sei quem Marquezine, o resto então que não é ela, é comum, é banal, é feio. Mas sabe de uma coisa? Deus não faz acepção do ser humano pela casca, mas nós somos massacrados pelas nossas cascas. Ana era, sabe, massacrada pela boca da Penina. E a gente pensa que a Penina poderia ser feliz, mas Penina não era feliz, por isso que ela feria os outros. Porque Penina não era amada por seu marido, e Ana, que era amada, era ferida porque não tinha filhos. Parece que a gente está sempre faltando um pedaço. Parece que a nossa vida está sempre faltando uma coisa. Meu marido gosta de mim, mas falta um negócio aqui. Não, eu tenho quase tudo aqui, mas meu marido não gosta de mim, meu marido me trai. É outra que tem o amor do meu marido, ou que tem o elogio do meu marido. E sabe de uma coisa? Nesse tempo, o camarada ainda podia ter 2 mulheres. Deus passou a economizar um pouco de dor de cabeça. Uma já é suficiente para a gente ter problemas. Não precisamos de 2. Né? Mas sabe de uma coisa? Hoje mesmo que não existe uma Penina azucrinando e apontando o dedo para a esposa amada, a esposa amada olha e se sente frustrada porque ela não tem a casa
que o outro, né, que a outra amiga tem, ela não tem. As férias que a outra tem. Ela olha no Facebook e a fulana está na praia lá do Quaraguatatuba e ela nunca passou aqui de Aparecida de Goiânia. Sabe, hoje não precisamos de uma penina dentro de casa para nos deixar, sabe, diminuídos quando a gente vê que o outro tem algo que eu não tenho. E caramba, eu trabalho, eu sou sério, eu sou um homem, sou uma mulher de Deus, eu procuro fazer as coisas certas e parece que eu não tenho aquilo pelo qual eu choro e eu luto. Amados, Ana tinha o amor do seu marido, mas Ana era estéril. E uma das coisas que me chama a atenção, Ana tinha um bom marido, mas a gente, por melhor que seja, a gente não tem uma mente feminina. A gente, como homem, não consegue entender nossa mulher. Eu não consigo entender por que você olha no quarto, tem 30 caixas de sapatos e ela chega assim, não tem sandália. Sandália. Eu tenho um chinelo, um sapato preto, um sapato meio descosturado que eu uso para os mutirões e um tênis. Está passado de bom. Se alguém pedir um par, eu tenho um para dar, porque tem coisa que eu acho que está sobrando. Nós, os homens, não conseguimos entender nossas mulheres. Isso é tão patente no que Eucana diz a Ana, quando ele diz assim: por que você chora? Eu sou melhor do que 10 filhos. Você sente falta do quê? Então um homem que diz isso para sua mulher, eu sou melhor do que 10 filhos, ele não entende o que é maternidade. Ele não sabe o que é a necessidade emocional. E ele acha que o fato dele ser um cara melhor, ele devia dar trabalho por 10 filhos, ela não ia nem ter tempo de preocupar com isso, né? Nós às vezes não entendemos o outro, nós magoamos o outro. Nós às vezes, como maridos, tratamos a mulher como se fosse um outro homem, porque dizemos a elas as coisas da lógica dos homens. Nós as julgamos de acordo com a lógica do homem. E Ana, por melhor que ela tivesse um marido bom para ela, Ana não foi entendida pelo seu esposo. Amor não é tudo, a gente precisa entender a mulher da gente. E isso é um milagre. Porque eu não tenho uma mente feminina, eu tenho uma mente de homem, né? Então, às vezes, nesse mundo atual, os relacionamentos, não importa, você pode ser daquelas pessoas que vem todo domingo à igreja e você coloca o seu dízimo ali e você procura ajudar no ministério infantil, mas você não se sente entendida pelo marido ou entendido pela esposa. E sabe, você às vezes vive uma vida infeliz porque falta alguma coisa e aquele cara que dorme do seu lado não é capaz de te perceber. Não é capaz de te entender, de sacar, e você está frustrada, e sabe, você tá infeliz ali, está te faltando alguma coisa, com aquele negócio deitado ali do seu lado, e ele ainda vira para você e fala assim: uai, estou te entendendo, 30 pares de sapato nas caixas, dinheiro para fazer escovinha, espichulite, Alisabel, tudo, não sei o que está te faltando, né? Não sei. A Isabel é que negócio de espichar, né? É a Isabel, não é que chama aqui.
Chapinha, nós temos um produto, a chapinha é um negócio de cozinhar. O Alisabel é um trem que amolece, é uma coisa assim, né? Gente, entender a mulher da gente precisa de graça mesmo, porque senão a gente arrebenta com aquilo que é o presente de Deus na nossa vida. Minha mulher, quando quer ir a São Paulo, eu a acompanho. E tem umas ruas que tem loja de cá, loja de cá, loja de cá, loja de cá. Eu compro uma garrafa d'água. Às vezes eu fico em pé na calçada e ela vai lá para dentro. Tem umas lojas que tem misericórdia, tem um banquinho dos maridos. Uma cadeirinha ali na entrada, que a gente fica parecendo segurança da loja. A gente senta, aí elas vão lá e anda, e mexe, e mexe. Gente, vender roupa e sapato para mulher, eu acho que é um castigo. Porque elas olham a loja inteirinha e falam assim: eu vou dar mais uma volta. Reserva para mim. Não vai voltar lá de jeito nenhum, né? Ana tinha conflito, ainda que fosse amada. Às vezes nós somos amados, mas não somos entendidos. Às vezes nós que servimos ao Senhor, que temos uma vivência de fé, entramos ano, saímos ano, e a gente está frustrado, e a gente parece que as coisas não estão acontecendo nas nossas vidas, e a gente vê o tempo passar, e a gente volta aqui em 2017, 2018, 2019, e aquilo pelo qual eu orava, aquilo pelo qual eu falava, as coisas continuam ainda sendo o meu motivo de oração, e eu chego às vezes a pensar, mas caramba, as coisas não mudam. As coisas não mudam. Mas para as coisas mudarem, foi isso que o Edmilson falou aqui pela manhã, repetiu à noite: eu preciso fazer alguma coisa diferente. Porque para fazer as mesmas coisas que eu faço, porque às vezes o que você tem falado, aquilo que você espuma o canto da boca, e o dedo em risco que você aponta na cara das pessoas, isso não muda, sabe? Porque se isso já mudasse, já teria dado resultado. Aquilo que eu estou falando não mudou nesses últimos 3, 4, 10 anos da minha vida, então muda de atitude, vai falar com Deus, fecha a boca, dobra o joelho, sabe por quê? Porque aquilo que eu tenho feito, se não tem acertado, se não tem mudado, está na hora de dizer: Deus, eu quero uma coisa nova, e eu então vou fazer uma coisa nova, eu vou peitar uma coisa nova. Além de Ana ter um marido que não a sacava muito bem, não entendia a sua frustração, não entendia a sua dor, não entendia a sua vergonha, porque uma mulher que não tivesse filhos, o marido tinha direito a repudiá-la. Até o narrador fala que Deus lhe havia fechado a madre. Sabe aquela ideia de que quem não podia ter filhos era maldito, porque o próprio Deus tinha castigado ela. Essa sensação de que você é maldito, de que você é diferente, de que você é estéril, isso é uma dor que só quem passa por isso sabe o que é querer ter e não poder. E Ana vai à igreja aquele dia, e ela se levanta e vai. Além de ter um marido topeira, ela tinha um pastor topeira. O Eli, o grande sacerdote Eli, encostado ali onde está o Denilton, na coluna da porta, viu aquela mulher chegar no altar, e aquela mulher está lá, só movendo os lábios. Amados, eu não consigo me perturbar, ficar sem me perturbar quando eu vejo alguém chorar. E o versículo 10 diz: levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela mais chorou do que orou. Porque tem fase da vida da gente que a gente não consegue dizer uma palavra, a gente só derrama, o coração está cheio de angústia, a gente não consegue nem transformar isso em palavras, a gente chora. A gente chora. Tem gente que a oração é só chorar. Chorar por filho,
chorar por casamento, chorar por mãe, por pai. Tem gente que chega a secar. A Cléia chorou por um pai embriagado 31 anos, e a gente chega a pensar que não tem esperança. Mas uma hora as coisas acontecem, gente. E essa mulher que foi lá e chorou abundantemente, Eli olha para ela e fala assim: sai dessa pinga, mulher. Nós, pastores, também às vezes não entendemos a extensão da sua dor. Não é só o marido que às vezes não te entende, não, ou o amigo. O ser humano às vezes não é capaz de captar a extensão daquilo que eu estou atravessando, daquilo que eu estou passando. E às vezes não é só capaz de entender o que eu estou vivendo, como ainda às vezes brinca, como faz piada de coisa que para nós é extremamente sério e dolorido. Eu sei a dor, eu sei o que é a dor. Mas o outro que às vezes brinca comigo, ou o outro que nunca passou pelo que eu passei, não tem condição de me entender. E sabe, amados, nós pastores também falhamos com as nossas ovelhas. E Eli olhou aquela mulher, e aquela mulher parecia tonta. E ele chega para ela e diz assim: sai desse vinho, mulher, sai dessa vida. Ela diz assim: não, meu senhor, estou bêbada não, eu estou amargurada, eu estou que eu não aguento, pastor. O senhor está enganado, o senhor não entendeu que eu estou na agonia. Então, em nome do Senhor Jesus, como pastor, eu peço perdão a você que muitas vezes entra aqui e eu não consigo captar a sua dor, e que às vezes eu te vejo aqui bem vestido, banhado, barbeado, e eu não sou capaz de captar sua falência, sua vergonha, sua dor, seu medo. Mas eu admito que nós somos assim. A gente é assim com os filhos. A gente às vezes vê um filho se debater do lado da gente, a gente não tem, a gente se sente incapaz de mexer na alma, mexer na história, mexer no coração. A gente, na verdade, tem boa vontade, tem amor, mas só Deus é que pode realmente mudar as coisas, e eu preciso tomar uma atitude diante de Deus. Não pense que sou eu, e que seja o Edmilson, ou que seja a pastora Valdirene, ou que seja o missionário Davi Miranda, que vai mudar a sua vida. Não são as pessoas, é a nossa posição diante de Deus. O que eu posso fazer é o que Eli fez aqui. Sabe, Télio, se você chegar aqui e chorar, e eu olhar para você, e eu ver que você tomou uma posição diante de Deus, o que é que Eli falou para ela? Vai em paz, Ana, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. A Luana me pediu uma oração. Naquele dia eu vi que ela estava agoniada. Mas será que eu entendi o tamanho da agonia dela? Ela disse aqui que o ladrão entrou na casa. Será que eu consegui entender a dor de ela ter tido invadida a sua casa? Ela que abriu a sua casa para a célula, até o diabo foi para a célula, né? A gente às vezes não consegue captar a dor das pessoas. O pai às vezes não consegue entender a dor do seu filho, a dor da sua esposa, e as pessoas têm ficado surpresas com aqueles rapazes que metralham as pessoas, né, na escola, que entram e atiram naquele. Mas ele era um menino calmo, era um camarada tranquilo. Não sei o que aconteceu. Aquele menino que pulou do prédio, parecia um menino normal, alegre. A gente às vezes fica surpreso, sabe por quê? A gente não sabe o que está na alma das pessoas. Mas o Edmilson falou hoje pela manhã
você quer talvez tomar uma posição, você se levante. Ana fez isso. No meio da sua humilhação, no meio da sua falta de esperança, no meio da afronta, que aquela Penina, às vezes é a boca do diabo que te afronta, para te tirar a esperança, para te tirar a dignidade, para dizer que não tem jeito, a sua vida não tem jeito, e ela se levanta e vai chorar abundantemente na presença do Senhor. Eu quero te desafiar. Falamos sobre Ana, que o problema dela era maternidade. Eu sei de perto, eu e Cleia tentamos ter filhos e não nos foi possível. Conheço essa luta de algumas mulheres para segurar alguma coisa que seja seu e que isso não se realiza. Mas sabe de uma coisa? O que é que Deus vai nos dizer a respeito das nossas dores? Porque se Ele diz não de um jeito, Ele tem outro plano, Ele tem uma outra proposta, mas eu preciso que Deus me fale, que Deus faça alguma coisa, eu preciso disso. E a senha é o nome de Jesus. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome, o sangue de Jesus, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que a gente quer desistir. Edmilson, eu quero que você ore com eles. Eu te desafio nessa noite, a você que tem vindo, que tem buscado uma vida com Deus, a você que, ainda não perdeu a esperança de que esse Deus vai visitá-lo. Mas eu quero que você hoje dê um passo de fé, não desista não. Eu quero que você que está prestes a desistir, ou que você acha que o negócio é assim mesmo, que a coisa é desse jeito mesmo, porque você já pediu tanto, a você que anda seco na esperança, eu gostaria de desafiar. Eu tive um aluno que fez 14 semestres de cursinho. Ele queria ser médico. 14 semestres são 7 anos. Ele estava no cursinho quando os colegas da primeira turma que passaram estavam se formando. Mas sabe uma coisa? Ele passou. No 8º ano, quando ele completou o sétimo ano de busca no vestibular daquele final de ano, ele passou. Não desista. Ana não teve um só não. Ana não foi mão de Samuel não. Ela foi muito mais do que o que ela pediu. Deixa Deus visitar você numa noite como essa. A você que anda precisando de graça. O Edmilson desafiou-nos pela manhã. Faz uma coisa diferente. Faça uma coisa diferente por aquilo que você quer. Não fica repetindo não. O que você tem repetido é o que tem dado esse resultado. Eu te proponho a fazer jejum, oração, juntar aí mais 2, mais 3. Você quer mudança? Enfrente os ladrões de alegria, enfrente os ladrões da sua casa, enfrente a desesperança, enfrente a dureza, a topeira do coração e resolva, pela graça, em nome de Jesus. Vamos orar, Edmilson. Eu desafio você a se pôr de pé. Amém.
Palavra de Deus. A mudança na vida de Ana começou quando ela se levantou. E o texto diz então: Ana se levantou. Se levantou. E eu quero te convidar a se levantar também. Eu estou de pé, porque eu tenho feito ano após ano as mesmas coisas. E eu quero que dizer para Deus: Deus, quero fazer algo diferente. Porque não dá para fazer a mesma coisa e esperar o mesmo resultado. A gente precisa trocar a receita. Às vezes a gente está fazendo a mesma receita, esperando um bolo diferente. Quer bolo diferente, a receita tem que ser diferente, amém? Quero que você comece a orar. Você comece a dizer para Deus: eu não sei qual é a sua causa. Comece a dizer para o Senhor: Deus, o que você quer, o que você deseja. Por que você está nesse altar? Por que você está de pé? Comece a orar, meu irmão. Não feche a sua boca. Não feche a sua boca. Comece a dizer por que você está nesse altar. O que você quer de diferente na sua vida. O que você quer diferente na sua vida profissional, no seu casamento, na sua casa. Diz para Deus qual é o milagre que você quer, o que você precisa, o que você deseja. Porque o Senhor vai agir mediante a sua tomada de atitude, a sua tomada de decisão, mediante o seu desejo. A palavra de Deus diz que se nós quisermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Então ouça o Senhor nessa noite. Senhor, em nome de Jesus. Deus, olha o teu povo, Senhor. Deus, nós estamos, Deus, no teu altar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor concedeu o desejo do coração de Ana, Senhor, concede, Deus, o desejo do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, por lares restaurados. Eu oro, Deus, por vida profissional. Deus, eu oro por saúde. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por uma nova unção, um novo mover de Deus, o novo de Deus na nossa vida, o novo de Deus na nossa casa, o novo de Deus na nossa mente. Paulo dizia: não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus, renova a nossa mente, renova, Deus, os nossos sonhos, renova, Senhor, restaura os sonhos, Senhor. Deus, é possível viver o melhor de Deus, é possível viver o melhor casamento, é possível viver a melhor vida, é possível ser feliz. O Senhor nos chamou para ser feliz, o Senhor nos chamou para ser abençoados. Deus, em nome de Jesus Cristo, filhos e filhas, mais do que vencedores, Senhor, repreendemos, Senhor, toda mentira do diabo, toda depressão, toda tristeza, todo espírito de enfermidade, sai do nosso meio, em nome de Jesus. Nós nos levantamos, Senhor, nos levantamos, Senhor, e diante do Senhor dizemos: nos dá o melhor, Senhor. Queremos comer do melhor, porque nos alimentamos do que vem da boca de Deus, nos alimentamos do que vem do céu, nos alimentamos das promessas do Senhor, e nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo uma igreja que anda, vive, fala e age como vencedores, porque é o que nós somos, Senhor. Somos Deus, somos vencedores. Aleluia, Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Depois de 4 dias ele reviveu. Eu quero dizer para você o que Eli disse, Ana, e eu quero que você se aproprie. Se eu fosse o seu pastor naquele dia, eu diria para você: aqui, o vento fechou.
Ele disse assim para ela: ache. Ele respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então eu, pastor dessa igreja, Edmilson, evangelista dessa casa, te dizemos: vão em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que você fez, e que você responda, e que Deus ache mesmo mercê, que o Senhor, sabe, que o Senhor realmente encontre em mim a razão para agir. E disse que Ana se foi, comeu, e o seu semblante já não era triste. Vá nessa posição, as coisas vão mudar lá em casa. As coisas vão mudar lá, porque eu estou disposto a tomar uma atitude e uma posição nova. E vamos orar. Quinta-feira é dia de oração aqui. Vem aproveitar a oração. Tem palavra aqui quinta. Se não for o caso, olha, abre uma célula na sua casa, leve a turma para orar na sua casa. Vá numa célula de alguém. Tem célula segunda, tem célula terça, tem célula quarta, tem célula sexta, tem culto quinta. Alimente esse propósito. Ana falou: as coisas mudaram hoje, eu já vou comer e meu coração já não é mais triste. Vamos assentar, tem umas crianças querendo homenagear nossas mães. Em nome de Jesus. Quitéria, bom te ver.